Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Hoje estou trazendo para vocês aqui uma videoaula aí sobre os principais fatores e os principais elementos do clima. Se você não é inscrito aqui no canal Biologia Legal, se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações de novas aulas, de novos vídeos. Não se esqueça também de deixar seu like e de compartilhar com seus amigos das redes sociais, com seus amigos da escola. Se você é meu aluno, coloca nos comentários aí de onde que você já foi meu aluno, ou se você é meu aluno em qual escola hoje. Então vamos lá, vamos aprender tudo sobre esses fatores e elementos do clima. O que vem a ser aí os fatores do clima? Fatores do clima vão ser aspectos, vão ser características ou atributos físicos e químicos que vão determinar os elementos do clima. Os elementos do clima vão ter fatores físicos e químicos aí que vão estar determinando esses elementos. Porém, quais são esses elementos do clima? Os elementos do clima já vão ser, por contrapartida, fatores meteorológicos que servem para definir o tipo de clima de uma determinada região. Fatores meteorológicos são os acontecimentos que se desenvolvem e que acontecem com o passar do tempo dentro aí da nossa atmosfera, essa camada de gás que envolve o nosso planeta. Esses elementos, esses fatores meteorológicos que vão estar se desenvolver ao longo do tempo, vão estar determinando aí o clima. Quais são os fatores do clima? Vamos começar pelo primeiro e um dos mais importantes, que é a latitude. O que vem a ser a latitude? Então, tendo como base aqui a linha do Equador, à medida que nós nos aproximamos aí dos polos, do Polo Norte ou do Polo Sul, o que acontece? A latitude vai aumentando e as temperaturas vão diminuindo. Então, a latitude, quanto mais distante eu tiver da linha do Equador, tanto para o norte ou para o sul, mais distante vai estar o Sol, menor vai ser a radiação solar que vai estar chegando nesses locais. Então, a maior vai ser a distância desses territórios, desses locais do planeta, em relação ao Sol, e, consequentemente, vai diminuir aí, né, a incidência de raios solares. Aumenta a distância, diminui a incidência de raios solares, diminui a radiação solar e, consequentemente, vai diminuir as temperaturas. Então, quanto mais próximo dos polos, menor vai ser a temperatura. E quanto mais próximo eu tiver aí da linha do Equador, maiores, mais elevadas vão estar as temperaturas, porque essas partes do planeta vão receber uma radiação solar mais forte, uma incidência maior de raios solares. Então isso acontece, né, em razão da forma geóide. O que é essa forma geóide? Essa forma meio que arredondada do nosso planeta. E os raios solares então vão atingir a superfície terrestre de forma diferente. Em alguns locais, esses raios solares chegam com maior incidência, com mais força, trazendo maior radiação solar, e em outros menor. É o que acontece, onde que vou ter aí, então, uma maior incidência de radiação solar e, consequentemente, uma elevada temperatura, mais próximos aí do Equador, nas regiões que nós chamamos de região intertropicais, que vão ficar entre os trópicos de Câncer e entre o trópico de Capricórnio. A partir daí, em direção ao Círculo Polar Ártico ou ao Círculo Polar Antártico, diminui, né, a incidência da luz e da radiação, e a latitude vai aumentando e as temperaturas vão diminuindo. Então é bem simples. Quanto, né, maior for a latitude, menor é a temperatura. Quanto menor for a latitude, maior vai ser a temperatura. A latitude maior vai estar em relação aos trópicos. E a latitude menor vai estar aqui entre o trópico de Câncer e na região do Equador, né? Região equatorial ou intertropical. Então, nesses locais, vou ter aí, né, o aumento da temperatura e a diminuição da latitude. Já nos polos, a latitude vai aumentar e, consequentemente, a temperatura vai estar diminuindo. Então, esse fator latitude é importantíssimo para a formação do clima do nosso planeta
do clima das nossas regiões, dos nossos estados. Então aqui continuando falando sobre latitude, nós vamos ter então aqui zonas, né, que vão ser consideradas quentes para mais amenas e as mais frias. Então, entre o Trópico de Câncer e entre o Trópico de Capricórnio, né, mais próximo da linha do Equador, nós vamos ter uma zona quente, ou também conhecida como zona intertropical. Então, nessa região aqui eu vou ter os climas de maiores temperaturas, com temperaturas mais elevadas no nosso planeta. Já do Trópico de Câncer em direção ao Círculo Polar Ártico e do Trópico de Capricórnio, que vai estar no hemisfério sul, indo em direção ao Círculo Polar Antártico, nós vamos ter regiões com clima um pouco mais amena. Então, nesse caso, nós vamos ter dois tipos de zona. Uma zona temperada, temperada quer dizer que não é nem muito frio e nem muito quente. Então, nós vamos ter aqui no polo, no hemisfério norte, do Trópico de Capricórnio ao Círculo Polar Ártico, nós vamos ter a zona temperada, onde eu vou ter climas mais amenos. E também aqui do Trópico de Capricórnio ao Círculo Polar Antártico, na região do hemisfério sul, nós vamos ter a zona temperada sul. E nos polos sul, bem no polo, nós vamos ter a zona fria do polo sul. E no polo norte, a zona fria do norte, que são as regiões muito mais frias do nosso planeta, onde a incidência de raios solares, às vezes, em determinada época do ano, vai ser praticamente zero. Então, dependendo aí da inclinação do planeta. Isso nós temos que levar em consideração também, que o nosso planeta ele tem um eixo inclinado, e esse planeta vai estar dando voltas em torno do Sol durante 365 dias, durante um ano. E essa volta, né, dependendo do momento do ano, esse eixo vai estar inclinado. Então, eu vou ter regiões do planeta que vão estar mais próximas do Sol, né, como o Polo Norte, muitas vezes. Quando o Polo Norte vai estar mais próximo do Sol, consequentemente, o Polo Sul vai estar mais distante. Isso vai acontecer também no inverso. Isso a gente vai ver com maior detalhe. E essa inclinação mais esse processo de translação do planeta em torno do Sol vai formar o que nós chamamos aí, né, das 4 estações do ano: primavera, outono, verão e inverno. Essas estações do ano vão ser mais vistas e mais perceptíveis aí das zonas temperadas para a zona fria. Geralmente na zona quente intertropical nós não vamos conseguir definir muito bem essas 4 estações. Vamos conseguir diferenciar, por exemplo, aqui em Mato Grosso, né, um período do ano vai ser mais quente e chuvoso, e um outro período do ano vai ser mais frio e seco. Então, basicamente, nós vamos ter essas duas diferenciações. Contrapartida, mais para o sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós já vamos conseguir diferenciar um pouco melhor essas estações do ano em relação à latitude, a distância aí, né, do polo do Equador, que vai estar esses estados do nosso país, e também com essa inclinação do planeta, mais a incidência de raios solares. Então aqui mostrando, né, o fator translação, que é a posição da Terra em relação ao Sol, que ele, durante esse período que ele vai estar viajando aí durante o ano. Então o planeta vai levar em torno de 365 dias para sair de qualquer local aqui e retornar para esse local. Então suponhamos que ele sai daqui, tá? E vai dar uma volta de 365 dias e vai acabar retornando para cá. Então quando ele sai, neste caso, qual polo, qual parte, qual hemisfério vai estar com maior incidência de raios luminosos? Então nesse caso vai ser o hemisfério norte, e consequentemente o polo norte vai estar recebendo maior incidência de radiação solar. Em contrapartida, aqui os países e as partes do planeta que vão estar no hemisfério sul, o polo sul vai estar recebendo uma menor incidência de raios luminosos de radiação solar. Consequentemente, o clima nesse caso aqui, no polo sul vai estar mais ameno, mais frio, e em contrapartida no polo norte vai estar mais quente, tá? Continuando essa viagem aqui,
chegando nesse momento no equinócio de primavera, dia 22 de setembro, tá? Nesse caso, nós vamos ter aqui, o Sol vai estar pegando basicamente nos dois locais aproximadamente, na mesma incidência solar, tanto do Polo Norte quanto no Polo Sul. Então, neste caso, aqui, né, nós vamos ter aqui o equinócio de primavera. No dia 22 de dezembro, vai inverter a situação. Olha só, o planeta Terra, né, já deu a metade da volta em torno do Sol. E agora, nesse momento, o que vai estar acontecendo? A incidência de luz e de radiação solar vai ser maior agora aqui no Polo Sul do que no Polo Norte. Então, as temperaturas no Polo Sul, neste período aqui, a partir de 22 de dezembro, vai começar a estar um pouco mais elevada. Em contrapartida, as temperaturas aqui, né, no Polo Norte vão estar um pouco mais amenas, mais frias. Então, aqui seria, vamos dizer assim, aqui no Polo Sul seria o nosso verão, né, o período mais quente, e aqui no Polo Norte seria o inverno. E aqui seria o inverso, ó. Aqui já em 22 de junho, no Polo Norte seria o verão e no Polo Sul seria o inverno, tá? Isso é bem fácil a gente ver, nós estamos aí estamos no mês de agosto, então entre o mês de junho até o final de agosto, nós vamos ter um período bem ameno, de temperaturas amenas aqui no nosso estado, aqui em Mato Grosso, né? Nós vamos estar no hemisfério sul, ali no coração, vamos dizer assim, no meio, né, do continente sul-americano, e isso vai fazer com que nesse período nós tenhamos aqui um pouquinho menor incidência de raios luminosos, o que vai fazer que aconteça que aqui tenha os climas um pouco mais amenos. Contrapartidas, quanto mais para o sul, mais frio vai estar nessa época do ano. Já que 22 de dezembro se inverte, né? De dezembro em diante vai ficar mais quente, muito mais quente aqui no Polo Sul e mais frio no Polo Norte. Então, nesse período aqui nós vamos ter o verão no sul e o inverno no norte. E já aqui em 20 de junho nós vamos ter o inverno no sul e o verão no norte. E aqui próximo ali do dia 20 de março, nós vamos ter aqui já também o Sol vai estar pegando mais ou menos em todos os locais do planeta com a mesma incidência aproximadamente. Isso vai fazer aí, né, lógico que não podemos esquecer dessa inclinação do planeta também. Tá? Isso vai levar alguns locais dos polos também a serem sempre mais frios do que no Equador, na zona intertropical. Porém, essa distância vai ser um pouco menor, essa acentuação vai ser um pouco menor. Tá? Então, esse aqui é o fator que vai estar influenciando também na formação do clima e na alteração climática durante ao longo do ano, né? Aqui falando um pouquinho da altitude, a altitude também influencia muito no clima, é um fator importante no clima, tá? Então a altura em relação ao nível médio dos mares vai levar a essa interferência. Então quanto maior a altitude, menor a temperatura e menor a pressão também deste local. Então isso aqui nós temos uma foto de uma montanha, aqui embaixo nós podemos ver não tem gelo, não tem neve, porém lá na parte mais elevada nós podemos ver que tem neve, que tem gelo bem ali na parte elevada. Isso acontece graças a, né, quanto mais elevado tiver aí do nível do mar, maior, né, menor vai ser a pressão atmosférica e menor vai ser também a temperatura. Então, a cada 100 metros de altura, de alteração de altitude, de aumento de altitude, tem uma estimativa que a temperatura diminua em torno de meio grau, de 0,5 graus aí aproximadamente. Então, isso faz com que alguns montes, como na África, tem um monte bem famoso lá, bem na base dele é floresta quente, úmida, chove bastante, vamos dizer assim, são florestas bem fechadas, porém no pico dele
vai estar sempre, quase que sempre, nevando e muito frio, porque é um monte muito elevado, muito alto. Isso faz com que altere o clima em relação à altitude. Então, anota no seu caderno aí que a altitude é um dos fatores importantíssimos no clima. Quem mora em Mato Grosso sabe muito bem que nós temos a cidade de Chapada dos Guimarães, que está aproximadamente 70, 80 quilômetros de Cuiabá, da capital, e o clima lá geralmente é muito mais ameno. Dia que aqui chega uma frente fria, e aqui está em torno aí de 12 graus a 10 graus, Chapada dos Guimarães, na cidade, chega aí a 3 ou 0 graus. Então, por que isso acontece? Porque Chapada dos Guimarães é muito mais alta, vai estar muito mais elevada em relação ao nível do mar do que aqui Cuiabá e Várzea Grande. E isso faz com que o clima lá seja um pouco mais ameno do que aqui. As temperaturas sejam um pouco mais amenas do que aqui na Baixada Cuiabana. Tá? Então, muito importante para a definição climática a questão da altitude. E além disso, de alterar também a temperatura, altera também a pressão atmosférica. Se você mora aqui também e você vai para a Chapada dos Guimarães e volta, você geralmente já deve ter percebido que o ouvido nosso, quando estamos subindo a serra, ele dá um estampido muitas vezes, onde a gente fica meio surdo. Isso acontece porque quando nós começamos a subir a serra, diminui, né, a pressão atmosférica sobre o nosso corpo e os nossos tímpanos, eles dão uma estufadinha, porque diminuiu a pressão sobre ele e essa pelinha dá uma estufada. Isso faz a gente sentir um pouco surdo e muitas vezes até dá alguma dor de cabeça. E quando a gente volta, a gente fica algumas horas lá, a gente se acostuma com isso. Quando a gente volta, acontece o inverso. A pressão aumenta, a gente vem vindo para a Baixada Cuiabana, aumenta a quantidade de gás, da pressão dos gases da atmosfera sobre o nosso corpo, e esse tímpano ele é pressionado, voltando para o seu lugar, vamos dizer assim, também causando essa sensação de estampido, muitas vezes, ou de surdez temporária. Né? A gente fica com o ouvido meio zunindo, uma sensação meio estranha, até voltar ao normal e se acostumar. Então, a altitude também influencia aí na alteração da pressão atmosférica. Vamos falar agora sobre as massas de ar. Nós vamos ter a formação das massas de ar. São ventos, né? Movimento do ar no nosso planeta. Isso vai estar, né, influenciando também o nosso clima no nosso planeta. Então, a massa de ar são grandes blocos de ar que se deslocam aí pela superfície da Terra e podem ser polares ou tropicais. Então, basicamente, nós vamos ter dois tipos de massa de ar. As que são formadas nos polos, no Polo Norte ou no Polo Sul, vão ser aí as massas de ar polares. E nós vamos ter as massas de ar tropicais, que vão ser formadas nos trópicos ou no Equador, tá? Então, elas vão apresentar características particulares de onde vão ser formadas, das regiões onde vão ser formadas, com a temperatura e a pressão, né, e a umidade sendo diferente em cada uma desses tipos de massa de ar. Então, aqui, por exemplo, nós vamos ter aqui, ó, massas de ar polar sendo formada aqui no Polo Sul, massas de ar tropicais e aqui uma massa de ar equatorial. Essa massa de ar equatorial vai vir para a região, vai ser uma massa de ar, um ar mais quente, menos denso em contrapartida, e as massas de ar polares vão ser massas de ar um pouquinho menos densa, porque vai ser um ar mais frio. E vai ocorrer as correntes de convecção, que vai fazer com que esses grandes massas de ar, esses grandes blocos de ar, fiquem se movimentando pelo planeta. E aí acontece a formação do que nós chamamos de frente fria também. Então aqui, olha só, nós temos as massas de ar, vários tipos de massas de ar atuando aqui no nosso país. Outro fator que vai influenciar muito da questão climática são a continentalidade e a maritimidade. Então, a localização de um certo local mais próximo ao mar, que essa localização nós chamamos de maritimidade, ou mais distante dos oceanos, que é a continentalidade, é um fator climático. Então, se quanto mais longe eu tiver do mar,
eu vou ter um clima diferente, quanto mais próximo do mar eu vou ter um clima diferente. Então essa relação entre o volume de terras e a proximidade de grandes quantidades de água exerce uma influência na temperatura e, consequentemente, nos demais elementos do clima. Então, por exemplo, aqui nós temos uma planície costeira, aqui o mar, tendo aí os ventos úmidos, que são chamados de ventos alísios. Esses ventos vão ser puxados por um vento seco de alta pressão, que esse vento sobe muito, tá? Porque ele, por estar mais quente, está mais dentro do continente, ele vai acabar subindo. Isso vai atrair o vapor de água que foi formado aqui nos mares. Isso forma uma corrente de ar. Chegando nesses locais mais do meio do continente, locais de montanhas, próximo à montanha vai formar uma espécie de barragem, onde ocorre muita chuva de um lado e seca do outro lado. Então, nesse caso aqui, se foi formado esses ventos úmidos no lado aqui dos ventos alísios, né, na região costeira que está no lado direito nosso, quando chegou nessas montanhas, vai ocorrer a formação de chuvas. Já do outro lado aqui, nós vamos ter um vento seco, porque a água quase não consegue passar para o lado de lá, porque ocorre as chuvas nesse lado de cá das montanhas, e isso forma essa corrente. Então, de um lado dessa montanha nós vamos ter florestas mais densas, mais altas, consequentemente mais fechadas, porque chove mais desse lado, né? Nesse caso nós chamamos região de barlavento, e do outro lado, onde o vento que vai passar vai ser um vento mais seco, é uma região de sotavento, falta chuva, consequentemente não vão ter formação de savanas, né, de pequenas regiões semiáridas, e as florestas vão ser um pouco mais abertas, porque não tem muita chuva. Então, é isso que acontece nessas regiões. Então, quanto mais, né, próximo, mais longe do oceano eu tiver, o clima vão ser bastante diferentes. Então, aqui, por exemplo, bem mais seco do que essa outra região costeira de planície aqui, né, onde nos planaltos, onde vai estar tendo bastante chuva, por consequência da formação das chuvas que vão ser bloqueadas aqui, a umidade, correndo a chuva nessa região. Então, maritimidade, continentalidade influencia muito a formação do clima e principalmente a incidência de chuvas. Que com relação ainda com a continentalidade, nós temos a formação de vegetação e deserto. Então, em locais onde ocorre uma diferente incidência de radiação solar e uma alteração na umidade em relação ao oceano, por exemplo, uma região que eu tenho um oceano muito frio, não vai formar chuva. Então, vou voltar um pouquinho aqui. Se nesse local aqui o oceano for frio, não vai ter tanta formação de chuva. Consequentemente, formaria um deserto nessas regiões. Tá? Isso acontece lá na África, por exemplo, na região ali próximo do Saara, tá? Vai ter a formação, o oceano que banha essa parte da África, ele é muito frio, consequentemente, a água do mar não evapora, não ocorre a formação de nuvens e ocorre a formação dos desertos. Já aqui na região amazônica, próximo da região amazônica, no Pará, no Amapá, vai ter o quê? Vai ter uma incidência de raios solares muito grande naquela região e a formação e evaporação e formação de nuvens que vão ser trazidas para dentro do continente, para a região amazônica em direção ao centro-oeste do país, ocorrendo aí uma maior precipitação nessas regiões, por causa então aí, né, da continentalidade e da maritimidade. Então nós temos aqui uma relação muito estreita entre continentalidade e maritimidade. Então, se próximo, uma região próxima ao oceano frio não vai formar nuvens, consequentemente os ventos que vão ser soprados, levados para dentro do continente vão ser secos e vai propiciar a formação de regiões desérticas. Se próximo, né, a um continente eu tenho um mar quente, vai ter uma evaporação maior, a formação de nuvens, formação de chuvas que vão ser levadas para dentro do continente, propiciando uma maior quantidade de precipitação de água pluviométrica, de chuva,
fazendo a formação das grandes florestas do nosso planeta. O exemplo é a nossa região amazônica, a nossa floresta amazônica. E um exemplo de deserto aqui, o Saara, lá na região da África, ali próximo à região da África. As correntes marítimas também vão ter uma grande influência, né, porque eu falei anteriormente que dependendo do local o mar vai ser quente ou vai ser frio. Se o mar é quente, evapora uma maior quantidade de água, se é frio, não evapora. Então, essas correntes marítimas são massas de água que vão estar circulando aí pelos oceanos, pelos mares, e elas vão ter suas próprias condições de temperatura e de pressão, e vão exercer uma grande influência também aí no clima. Então, nós vamos ter basicamente dois tipos de correntes: correntes frias e as correntes quentes. Então, locais onde, por exemplo, nessa região aqui que eu falei do deserto, dos desertos da África, aqui eu tenho uma corrente fria. Essa corrente fria, os mares aqui vão ser mais frios, bem gelados, a água bem fria. Não vai ter uma evaporação muito grande. Então, aqui, os ventos que vêm para dentro do continente vão estar pobres em água e quase não vai ocorrer a precipitação, a formação de chuva. Isso já é o inverso que vai estar acontecendo aqui nas regiões uma parte mais para o sul aqui da África, aqui nas regiões litorâneas do Brasil, tá? Então vai ter as massas de ar quente, o que faz com que chova mais nessas regiões, se eu considerar, né, todo o ano em relação a essas regiões. Então, locais onde eu tenho corrente fria, vou ter locais mais secos nessas regiões. Correntes de mar marinhas quentes, locais mais úmidos e chuvosos. E elas vão estar formando essas correntes de convecção, porque a temperatura faz com que a água fique menos densa também, com o aumento da temperatura, e com a diminuição da temperatura faz com que ela fique menos densa. Então fica ocorrendo essa troca, esse movimento de água aí pelo planeta, através das correntes marinhas. A topografia também vai influenciar muito. Topografia são as altitudes, serras, montanhas, cânions, e esses fatores aí topográficos vão auxiliar no deslocamento de massas de ar ou também no bloqueio de massas de ar, fazendo com que chova mais em algum lugar do que o outro. Tá? Então, topografia também é um fator climático que influencia o clima. A temperatura vai influenciar também. Quanto maior a temperatura, então eu vou ter aí uma quantidade de agitação das moléculas, com o aumento da temperatura e a diminuição da agitação das moléculas com a diminuição da temperatura. E isso faz, né, com que neve em uma determinada época do ano, um determinado local, chova no outro. Isso vai formar aí, né, a temperatura é um dos elementos, dos fatores cruciais aí dentro da formação do clima do nosso planeta. E a umidade do ar. Locais, nós vimos que tem locais que não vai ter tanta umidade, vai ser seco, formação de desertos, e outros locais vai ter uma evaporação maior, um vapor de água maior presente na atmosfera e, consequentemente, vai ocorrer uma maior precipitação de água nessas regiões. Então, a umidade do ar vai influenciar muito na formação, na constituição do clima, tá? Então, a umidade do ar corresponde à quantidade de vapor de água que vai ser encontrado na atmosfera. Pode ser expressa em valores absolutos, em umidade absoluta ou relativa, e o equipamento que mede essa quantidade de água na atmosfera é o higrômetro, que é esse aqui, tá? Que vai estar medindo essa variação de temperatura durante o dia ou durante os meses do ano. Os principais tipos de precipitação pluviométrica, ou seja, os principais tipos de chuvas. Nós vamos ter aí chuvas convectivas, tá? Que vão ser formadas pela convecção, pelas correntes de convecção, e o equipamento que vai estar medindo a quantidade de chuva, de precipitação de chuva, é o pluviômetro, que nada mais é do que um recipiente que vai ficar com a boca aberta para cima, com uma parte aberta para cima, e aí, quando chove, você vai lá e afere a quantidade de milímetros que caiu naquele local, tá? Então, aqui nós temos nessa figura uma formação de chuva convectiva.
né, a massa de ar fria sobe, menos densa sobe, ocorre um choque térmico entre o ar quente que estava em cima, tá? E ele vai estar mais carregado de água, ele acaba baixando e ocorre a formação e a precipitação das chuvas. Então, isso é muito importante aí para a formação das chuvas, essa diferença de pressão atmosférica e também a diminuição da temperatura. Inclusive tem um experimento que eu faço aí no canal, e eu fiz a sala de aula com meus alunos, que mostra muito bem a importância disso. Se eu tiver um local com uma pressão muito grande, uma pressão atmosférica muito grande, não tiver uma queda brusca de temperatura e uma queda também na pressão atmosférica, muito dificilmente vai ocorrer a formação de chuva. Já isso acontece aqui, ó, massa de ar quente, uma frente de ar fria chega, bate, diminui a temperatura, consequentemente diminui a pressão, e aí ocorre a formação da chuva. Então é muito importante essa diferença, né, de temperatura e de pressão aí nas regiões das nuvens, e para acontecer esse choque térmico e para ocorrer a condensação do vapor da água e a formação das gotículas e das nuvens. E a radiação solar é importante na formação do clima. A radiação solar nada mais é do que a quantidade de energia solar absorvida aí pela Terra, e o equipamento que faz a medida é chamado de heliógrafo, que vai medir a incidência de radiação solar. E a pressão atmosfera, que é a força exercida aí pela camada de moléculas de ar sobre a superfície e sobre equipamentos de medida. No caso, o barômetro, que vai estar aferindo, né, e medindo, vamos dizer assim, a pressão atmosférica. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula aí sobre fatores climáticos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu comentário. Coloca no comentário o que você aprendeu durante essa aula. Não esquece de deixar seu like, compartilha, se inscreve no canal se não é inscrito. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal. E não se esqueça também de deixar sugestões de novos vídeos, de novas aulas. Tchau, tchau.